3 gols. Luciano ontem fez 3 gols na vitória do Corinthians de 5-2 em cima do Goiás. E enfim demorou, né? O Timão conseguiu uma goleada dentro do Itaquerão. Já no outro jogo entre Cruzeiro e Grêmio foi difícil, mas o Cruzeiro fez aquele gol estilo campeão brasileiro de 2014. Dagoberto entrou no jogo e fez de cabeça. Hoje vamos informar para vocês as últimas informações e palpites para a 17ª rodada do Campeonato Mineiro. Santos que vai jogar sem o Robinho contra o São Paulo. O Grêmio joga contra o Corinthians sem o Riveros e o Flamengo contra o Criciúma com 3 volantes. Você pode participar com a gente até 12h30 e mandando o seu torpedo para o número 8569-9000. A partir de agora, o programa mais democrático e interativo do Brasil. Cleison Teixeira, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no Brasil Esportes pela Rede Aparecida. Ontem, no encerramento do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, 2 jogos, 8 gols marcados. O confronto Corinthians e Goiás puxou essa média lá para cima, 7 gols, uma boa partida. O Corinthians, quando parecia que sofreria mais um tropeço jogando em casa, fez um baita de um segundo tempo. O Mano considerou o melhor jogo do Corinthians na temporada e a goleada do Corinthians. E quis o destino que um jogador que começou a carreira aqui no Atlético Goianiense se destacasse na partida de ontem, marcando os 3 gols. Luciano, para quem não sabe, ele começou no Atlético, rival do Goiás, se destacou também pelo Avaí, foi contratado pelo Corinthians e ontem foi o autor de 3 gols que acabou sepultando o Goiás na partida de ontem contra o Timão. Então já que se abriu falando do Corinthians, a gente vai mostrar, né, para vocês os 7 gols aí, ó. O Goiás começou bem, eu até assustei, eu falei, não é possível, gente, que o Goiás vai conseguir vencer o Corinthians lá no Itaquerão. Mas depois a história mudou totalmente, né? E ontem o Corinthians conseguiu fazer 5 gols, né? Em cima de um ataque, aliás, o Goiás fez 2 gols, até então era o time que tinha o pior ataque, né? Isso, com 9 gols. Com 9 gols, agora o Goiás tem 11 gols, só perde para o Criciúma. E impressionante como o Corinthians, enfim, conseguiu demonstrar para o torcedor, né? Foi um jogo com muitas chances, mais de 20 finalizações concretas mesmo para fazer gol. E eu acho que o Corinthians, ele teve mais chances, eu acho que podia ser 7 gols, 8 gols, se não fosse o Renan. E o Goiás, é preocupante a situação do time esmeraldino, que começou muito bem o campeonato, né? É a segunda vez que o Goiás toma 5 gols, a primeira foi em 2013, né? No início da primeira rodada contra o Cruzeiro, e está mostrando fraqueza, né? Já vai para a 17ª rodada, vai enfrentar o Cruzeiro dentro do Serra Dourada, o Cruzeiro que ontem mostrou força também. Fica complicado para o Goiás, né, Cleison? Fica bastante complicado, Luciano. O Goiás, que, como você destacou, começou bem o brasileiro, até nos surpreendendo pelo elenco do Goiás, um elenco com muitas limitações. O Goiás tem dificuldades na parte ofensiva, os atacantes não estão conseguindo corresponder. O Goiás que no ano passado teve como grande destaque o Walter, que hoje está no Fluminense. O Goiás marcou muitos gols, por isso fez no ano passado um campeonato brasileiro razoável, chegando na 6ª colocação, iniciando, tem encontrado dificuldades. A defesa era o ponto forte até o início dessa sequência de derrotas. Já são 4 derrotas consecutivas do Goiás, que vem aí se aproximando da zona de rebaixamento. O Goiás hoje tem 20 pontos, continua com os 20 pontos. Os times que estão embaixo estão subindo e o Goiás só caindo na tabela de classificação. Ao passo que o Corinthians consegue alavancar pontos, chega na pontuação do segundo colocado e já na próxima rodada pode assumir a vice-liderança da competição. Luciano, 3 gols. Você acha que ele tem que ser titular? Porque o Mano deu oportunidade para o Romero, né? Mas ele não conseguiu, não demonstrou muito em campo. No começo até que sim, mas depois não. E o Luciano ontem fez 3 gols, perdeu uma grande chance no início do primeiro tempo, foi vaiado e passou de vilão a herói. Então eu acho que ele tem que ser titular, né? Bom, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falo sempre aqui no programa. Eu sempre disse que atacante vive de gols. E se o Luciano ontem fez 3 gols, nada mais justo do que dar a ele uma oportunidade de ser titular. Esse garoto começou bem com a camisa do Corinthians, depois teve uma queda de rendimento. Isso acontece, é muito natural quando a gente fala de um jogador jovem, e me parece que agora está retomando o caminho, porque ele vem entrando bem nos jogos do Corinthians. Ontem fez a diferença em favor do Timão. Então, se ele marcou 3 gols ontem, nada mais justo que dar a ele uma sequência, uma oportunidade de continuar no ataque titular do Corinthians. Outro destaque para o Petros, né, que estava em um camarote lá no Itaquerão. Ele conseguiu o efeito suspensivo, mas o Mano achou melhor deixar ele de fora.
uma atitude correta do Mano? Correta, porque o Mano testou opções para o lugar do Petros, já imaginando que não pudesse contar com o jogador. É claro que o departamento jurídico do Corinthians correria atrás dessa liminar, desse efeito suspensivo para que o Petros tivesse condições de enfrentar o Goiás. Agora, para não causar um certo desconforto perante aquele jogador que treinou, que se preparou para a partida, o Mano, acho que sabiamente, optou por deixar o Petros fora do jogo. Agora, para o próximo jogo, próximo compromisso do Corinthians, acredito que o Petros fará parte, pelo menos do grupo, que vai para o próximo jogo do Timão em busca da vice-liderança. Ontem o Ricardo Drubski lamentou essa derrota, né? Tomar 5 gols não é fácil, já Mano Menezes só comemorou. Hoje a equipe se colocou com superioridade no jogo, mudando o sistema para 4-2-3-1, nos deu uma condição melhor no segundo tempo, tirando a liberdade do Goiás jogar, o que para a gente era importante para continuar pressionando e criando oportunidades como criamos até construir a vitória. Sofreu a pressão do Corinthians, com certeza, mas se bateu bem, teve saídas boas, tanto é que fez 2 gols, teve chances para fazer mais, mas sem dúvida nenhuma, no cômputo geral, o Corinthians foi melhor. O Corinthians mereceu a vitória. É isso aí, então a gente ouviu Ricardo Drubski e o Mano Menezes. Goiás vai jogar contra o Cruzeiro. Você acha que essa história pode continuar? O Goiás tem alguma chance contra o Cruzeiro? A chance pelo fato de jogar em casa. Agora o Cruzeiro tecnicamente é melhor que o Goiás. E o Cruzeiro, como tem mostrado nesse Campeonato Brasileiro, ele não tem feito muita distinção de jogar em casa ou jogar fora. É claro que jogando em casa ele tem mais força. Agora, fora tem uma equipe muito perigosa. E o Goiás vem num mau momento. Psicologicamente não está bem. O Goiás, a cobrança é muito grande. O próprio treinador, Ricardo Drubski, já começa a ser questionado, né? Inclusive dentro do próprio elenco do Goiás, o próprio grupo, a gente já começa a ouvir algumas situações com relação ao treinador. Então, acredito que o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, é o favorito para esse confronto contra o Verdão aqui no Serra Dourada. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida vamos conferir como foi a grande vitória do Cruzeiro ontem no Mineirão contra o Grêmio. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos ler aqui os nossos primeiros torpedos nesta sexta-feira, dia 22 de agosto. Cleison. Tá certo, Luciana. Cleison e Luciano, Palmeiras com esse técnico argentino não vai. E olha que sou um torcedor do futebol argentino, mas não vai dar certo. Genival do Pernambuco. Realmente o Genival tá meio complicada a situação, apesar de eu achar que o técnico Gareca não é o responsável por esse momento da equipe do Palmeiras, mas é fato que o Palmeiras não vem conseguindo render. Então acho que uma derrota no próximo compromisso do Palmeiras, o treinador argentino dificilmente vai se manter no cargo. Cleison, agora só para... Como é que eles chamam? É o Genival, lá do Pernambuco. Eu achei estranho porque após a derrota para o Sport, né, o Gareca se comprometeu a continuar, né, comandando o time. Mas ele garantiu a parte dele, não da diretoria. Ele disse que na visão dele, ele continuaria, agora vai depender da diretoria. Me parece que há muita pressão do sócio em cima da diretoria do Palmeiras. E se perder, aí não vai ser o Gareca que vai pedir para sair, é a diretoria que vai demiti-lo, porque tem um contrato. Mas continuando, aí ele comprometeu continuar no cargo, né? E ontem, para uma rádio argentina, ele falou que o jogo contra o Coritiba, contra o Coxa, nessa 17ª rodada, é o limite para ele. Nossa. Então eu não sei se ele se arrependeu, se ele acha que vai ser difícil esse jogo fora de casa, e agora ele mudou o discurso. Talvez ele tenha tido alguma conversa com dirigentes do Palmeiras e aí devem ter jogado aberto com ele. Se perder, infelizmente, nós não temos como segurar, nós vamos ter que te demitir. Talvez por isso. Então, se ele deu essa declaração é porque ele está sabendo de alguma coisa. Olá, Luciana, tudo bem? Você acha que o Flamengo vai ficar entre os 8 primeiros colocados? Manda um abraço aí pro Marquinhos de Campina Grande. Manda um abraço pro Marquinhos e responde a pergunta dele. Mano, um abração pra você, Marquinhos. Flamengo que vai jogar contra o Criciúma. Eu acho que vai ficar empatado. Muito difícil jogar contra o Criciúma fora de casa. A torcida fica muito em cima, bem próximo, assim, né? Acho difícil esse jogo, acho que vai ficar no empate. Agora eu preciso ver as próximas rodadas. Mas eu acho que você acha? O Flamengo vai ficar ou não? Eu tô confiando, eu tô gostando do Flamengo. Eu acho que eu confio, assim, acho que ele consegue ficar entre os 8 primeiros colocados. Porque eu vou até ver aqui a cartela, a tabela, que aí pra ter uma certeza. Mas eu acho que fica assim. Tá certo. Manda um beijo pra mim, Maria Fernanda. Vai, Flamengo. Beijo pra você, Maria Fernanda. Torcedora do Flamengo, pelo jeito.
Agora aqui os abraços pra galera que mandou mensagem pra gente aqui. Pro Dominguinhos de São Luís do Maranhão. Um abraço também para o Arilson e Gil de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Jânio de Ipupiara, Bahia. Eric São Gotardo, Minas Gerais. João Gabriel de Baiux, na Paraíba. Giovanni Oliveira de Serra Talhada, em Pernambuco. Um abraço também para o Fred Souza de Manaus. A Karen Vitória de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Um abraço para o Antônio Manuel de Bom Jesus do Itapabuana, fica no Rio de Janeiro. Um abração também para Gernane Oliveira de Nazaré, no Piauí. A Luana de São Luís do Maranhão. O Evanderson de Cordeiro de Maranguape, no Ceará. Um abraço para Daiane de Campinas, São Paulo. Everaldo de Jamboaçu, Moju, no Pará. Para o José de Alagoinhas, na Bahia. O Alice de Nazareno, Nazareno, isso mesmo, Nazareno, Minas Gerais. Osnei de Pitanga, no Paraná. Um abraço para o Marquim, aqui de Aparecida de Goiânia. Para Larissa Iésio de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Um abraço para o Lúcio, o Leonardo e o Laércio, que são de Presidente Olegário, Minas Gerais. Isso, agora vamos mostrar para vocês, nossos torcedores, que fazem parte da nossa torcida aqui do Brasil Esportes. Começando com o Andrei Magalhães, de Quinari, Acre. Valeu, Andrei. Derli, de Alto Alegre, do Pindaré, Maranhão. Aí, ó, corintiana assistindo o nosso programa. Obrigada, viu, gente? O Gabriel e a Conceição de Congo, Paraíba. Valeu aí. Tem mais? Tem, olha o casal, todo apaixonado. Jackson e Ana, de Morro do Chapéu, Bahia. Bonito casal. José Correia, de Vitória Santo Antão, Pernambuco, torcedor do esporte, ó. Esporte que venceu o Palmeiras na última rodada, né? E a Márcia, de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Valeu, Marcinha. É isso aí. Vamos agora passar para vocês aí os próximos jogos da Série A, jogos aí decisivos para alguns times, principalmente para o Palmeiras. Vamos começar aí. 17ª rodada, com seu palpite, previsão. Botafogo vai jogar contra a Chapecoense sábado, em casa, 6h30. Botafogo, favorito. Ó, esse jogo vai ser bom. Atlético Mineiro joga contra o Internacional. Empate. Palmeiras joga contra o Coritiba no Pacaembu. De tanto ganhar, né? Pra mim dá Palmeiras. Você acha que dá? Aham. Fluminense joga contra o Sport, domingo. Fluminense, Sport. Jogo complicado pro Fluminense. Acho que o Cristóvão vai cair aí, Sport. Isso. E o São Paulo joga contra o Santos, o clássico da rodada, o único clássico. Sendo Série A, Série B, só um clássico. Jogo no Morumbi, pra mim o favorito é o São Paulo. E o Grêmio joga contra o Corinthians, jogo muito bom, domingo, lá na Arena, né? Corinthians que ontem ganhou e o Grêmio que ontem perdeu. Os dois últimos técnicos da seleção antes do Dunga vão se enfrentar domingo. Mano Menezes no Corinthians e o Felipão no Grêmio. Pra mim um jogo de empate. Olha o Criciúma, vai jogar contra o Flamengo, contra o seu Flamengo. Pra mim mais um empate também. Mais um empate? Atlético Paranaense joga contra o Bahia. Atlético Paranaense favorito. E o Vitória, né, que agora tem um novo técnico, um retorno do Ney Franco, né, joga contra o Figueirense. Vitória. E o Goiás vai jogar contra o líder, Cruzeiro, aqui no Serra Dourada. Cruzeiro favorito. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida vamos passar para vocês os jogos da Série C e também da Série B. Voltamos já.